Bem, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos estar hoje estudando o livro de Salmos, capítulo 15. Esse salmo é um salmo bem curto, que Davi faz uma reflexão sobre o que é permanecer na presença de Deus. Aqui ele vai utilizar figuras do tabernáculo e do monte de Sião para falar sobre esse assunto. Então vamos primeiro à leitura do Salmo 15. Diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Então veja, irmãos, a temática começa com duas perguntas. E depois nós vamos ver uma série de posições que Davi vai afirmando com aquele. São apontamentos que ele vai fazendo. E as primeiras perguntas são: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará em teu santo monte? Essas perguntas sobre habitação nos fazem ver a reflexão que ele faz sobre amar a presença do Senhor, amar a comunhão com Deus. O propósito que move aqui o salmista não são encontros casuais com Deus. Também não é o tipo de pensamento como os israelitas sempre tiveram desde o Monte Sinai, quando perceberam a glória de Deus, ouviram a voz de Deus e fugiram, se afastaram. Nós vamos ver aqui que Davi ele quer ir mais à frente, ele não quer dar um passo atrás. Ele utiliza duas figuras bastante conhecidas da sua época: o tabernáculo e o monte. Então, primeiro que a gente tem que tratar um pouco sobre o tabernáculo e do monte para aí sim prosseguir com o salmo. A questão do tabernáculo, ele era o primeiro projeto de templo para Israel. Ele era chamado tenda de encontro, foi projetado por Deus e apresentado um modelo a Moisés, que ficou encarregado de, junto com o povo, produzi-lo. Esse local centralizou o culto a Deus por várias gerações. No deserto, ele ocupava o centro do acampamento. Ele era a primeira tenda a ser montada e desmontada nos deslocamentos. E esse serviço de montagem e desmontagem era realizado pela tribo dos levitas. Dentro do tabernáculo foi colocado itens especiais fabricados conforme o modelo que Deus deu. Temos ali na parte interna a figura da cortina que separava as cortinas, véu, algumas versões colocam assim, que dividia em duas salas a parte principal. Num, chamado lugar santo, estava ali a mesa dos pães, um para cada tribo, o candelabro, o altar de incenso, e na parte mais íntima ali temos o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estava ali as pedras dos mandamentos, a vara de Arão e também ali um exemplar do maná. Havia uma nuvem ali representando a questão da glória de Deus. Então, passando da figura do tabernáculo, os levitas que eram responsáveis por ele, e agora a família de Arão. Dentre os levitas foi selecionado a família de Arão e seus descendentes para ocupar uma posição de sacerdotes. Estava ali nas suas funções, administrar os sacrifícios, ensinar ao povo, aconselhar as pessoas, apresentar as ofertas a Deus, ofertas trazidas pelas pessoas. E dentre eles, a família dos sacerdotes, havia um homem que era encarregado por um determinado tempo, que ocuparia o posto de sumo sacerdote. Esse sacerdote principal estava encarregado de apresentar diante da Arca do Senhor, uma vez por ano, o sacrifício
Mais importante, confessar seus pecados, o pecado do povo, e rogar ali a Deus por misericórdia, por sua presença, por sua bondade. No dia da expiação, ali após fazer os sacrifícios e também procedimentos de purificação, o sumo sacerdote atravessaria aquela cortina e ali teria um encontro com ali a presença de Deus, né? Diante da presença de Deus, representada pela nuvem. Então os sacerdotes armavam suas tendas logo ali na entrada do tabernáculo. Você tinha o tabernáculo e logo na saída, no portão de entrada e saída, estava a tenda dos sacerdotes e ao redor a tenda dos levitas, e assim o restante do povo era organizado. Moisés ali tinha um acesso mais próximo de Deus. Então nós vemos agora a figura de Davi lá na frente. Ela é detalhada, a vida de Davi, sobre vários aspectos. Nós temos períodos e períodos de Davi relacionados nas escrituras. Davi como filho, Davi como pastor de ovelhas, como soldado, como chefe de exército, um general. Davi como um fugitivo, Davi como pai, rei, escritor. Davi aparece como cantor, músico, um homem segundo o coração de Deus, e também é registrada a sua velhice. Mas nenhum desses momentos ou funções dava acesso a Davi para participar da comunhão com Deus de dentro do tabernáculo. Davi, ele era de origem da tribo de Judá. Somente a tribo de Levi tinha acesso ao tabernáculo. Então nós vemos aqui que Davi, sendo da origem da tribo de Judá, nunca poderia entrar no tabernáculo, menos ainda chegar ao lugar santo dos santos. Então aqui o salmista deixa claro que sua esperança, o seu alvo, é que um dia pessoas morarão com o Senhor. A partir daí ele começa a descrever características que seriam encontradas nessas pessoas, que agora não seriam apenas criaturas de Deus, seja homem, mulher ou povo, mas aqui estamos falando de pessoas que permanecem diante de Deus, pessoas que encontrariam ali o seu repouso, o seu descanso, a sua satisfação em habitar com Deus. É disso que ele está falando. E aí ele puxa do tabernáculo para a figura do templo, a figura do Santo Monte. O Santo Monte era o Monte Sião, que ficava em Jerusalém. A imagem do monte mencionado por Davi, nós podemos perceber que Davi está olhando para o futuro do tabernáculo. Ele cita o tabernáculo como habitação e depois o Santo Monte, porque já estava ali entre seus projetos de vida deixar planejado os materiais, as verbas necessárias, os projetos para a construção do templo do Senhor no Santo Monte. Esse templo seria construído pelo filho, seria Salomão, mas Davi tinha conhecimento de que iria acontecer, que já estaria fazendo todos os preparativos e que ele não veria aquele templo definitivo. O templo não existia no monte, mas o monte já era santo. O templo ainda era um projeto, um sonho, mas na mente de Davi ele era real. E a figura aqui do templo nos Salmos passa muito a ideia da casa do Deus vivo, Yahvé. Então, quando o salmista, em sua composição aqui, reflete sobre o futuro, podemos perceber que a questão não é ligada a morar no tabernáculo físico ou no monte, mas ele utiliza dessas imagens para descrever em seu louvor o anseio dele habitar com Deus. Da mesma forma que o tabernáculo era temporário e encontraria sua residência definitiva no Santo Monte, com o templo construído, Davi relaciona esse descanso como um chegar a um porto seguro, habitar com Deus, né? Não em templo feito por mão de homem, mas nas moradas do Altíssimo. E Davi deixa bem claro aqui o seu anseio em definitivo de estar nessas moradas. Davi aqui não está pedindo uma permissão para entrar na tenda do encontro como um sacerdote, mas de viver de fato diante de Deus. E a partir desse ponto, a reflexão do Salmo 15 vai tratar sobre aqueles que terão esse privilégio.
é nítido que Deus, como dono da casa, é quem realiza esse julgamento de quem pode entrar ou não. E chegamos aqui ao Salmo 15, verso 2, que diz: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. A primeira pontuação que Davi faz sobre aqueles que entrarão na presença de Deus é um modo de vida cheio da graça de Deus. Você vê aqui que aquele que deseja por Deus vive uma vida cheia de Deus desde agora, desde já. Ele não está preocupado aqui em fazer o seu nome grande, mas em tornar o nome de Deus grande na sua vida. O verso 2 fala sobre aquele que leva uma vida íntegra e trabalha a justiça. Aqui também é apresentado em outras versões como aquele que anda sinceramente e trabalha a justiça. Veja que a sinceridade no Salmo não é fruto do que se fala, mas do que é vivido e trabalhado no dia a dia. É andando, agindo, seguindo o caminho, é vivendo. Martinho Lutero faz aqui um posicionamento sobre o que é esse pratica a justiça. E ele coloca que esse pratica a justiça não é a pessoa que somente fala sobre ela, que pensa sobre a justiça, que ouve sobre justiça, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus. Mas aqui está tratando daqueles que praticam a lei, e esses é que serão justificados. Veja que se a verdade aqui, ela não é uma verdade de boca, ela é uma verdade falada no coração, no íntimo. Então veja que muitos se dizem sinceros, mas sinceros aos olhos de quem? Muitos dizem que falam a verdade, mas que verdade? Muitos se julgam sinceros e justos, mas geralmente esse tipo de julgamento é feito baseado em comparações com outras pessoas. Aqui o juiz é Deus, e como ele tem observado essas coisas acontecendo. O verso 3, parece que Davi vai colocar a porta mais estreita. Ele vai apertando, e agora ele vai atingir ali, ele vai mostrar como é que é a prática nos relacionamentos entre pessoas, na amizade, por exemplo. Observe que, verso 3, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Davi aqui vai apertando, né, a história, e veja que, observe que aquele que ama o Senhor também cuida do próximo, também cuida dos seus amigos. Ele não inventa histórias, ele não prejudica, ele não fala mal. Aquele que ama o Senhor preza por ajudar, amar o próximo. O verso 4 vai tratar que aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu mesmo com prejuízo próprio. Então veja que em duas partes esse verso. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Percebemos aqui o problema de estar cercado de más influências. O salmista faz uma distinção aqui da pessoa que habita e mora com Deus, mas veja que essa pessoa que habita e mora com Deus, ela não compra a narrativa do mundo, ela não cai na sedução do pecado. E isso muitas vezes é oferecido por aquelas pessoas que estão próximas do nosso dia a dia. Com isso, não estamos dizendo que as pessoas devem viver isoladas umas das outras. O que está em questão aqui é como aquele que ama a Deus julga essas coisas. O Salmo diz que não devemos aprovar aquilo que é desprezível a Deus. Nossas aprovações devem trazer honra a Deus. Tem pessoas que parecem ficar na moita, né? Só esperando alguém errar para ele também cometer o mesmo erro e ter com quem dividir a culpa. Também aqui está ligado nesse salmo, nesse verso, com o cumprimento daquilo que foi prometido. O que foi prometido, o juramento, né? E ele deve ser cumprido, mesmo que isso afete o seu bolso. Veja aqui como ele fala aqui, ó, no final do verso 4. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que jura e cumpre o que prometeu,
mesmo com prejuízo próprio. Então veja, aqui afeta o bolso. Aquele que ama a Deus está tão satisfeito em Deus que ele cumpre as suas promessas, mesmo que elas levem ele a um prejuízo, mesmo que ele receba um prejuízo como o retorno. Jesus aqui também nos diz lá no Sermão do Monte, sejam suas palavras sim, sim, não, não, né? Chegamos ao versículo 5 do Salmo 15. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Veja que aquele que ama ao Senhor socorre os outros. Caso necessário, ele tenha que emprestar, ele não emprestar dinheiro, emprestar alguma coisa, ele não faz isso para visando no lucro. Não, ele vê o que? O socorro. Aquele que ama ao Senhor não aceita mentir, a questão do suborno, ele não está à venda. O sentido é que a sua comunhão com Deus não está sendo ali de alguma forma comprada ou substituída, trocada por algo. Então veja que o Salmo ele vai descrevendo várias situações da vida, do corriqueiro, do dia a dia. Chegando ao versículo 5, ele vai dizer, também no final do versículo 5, quem age assim jamais será abalado. Então o salmista conclui aqui que para viver, viver para Deus, quem vive para Deus jamais será abalado. Nós podemos aqui fazer uma alusão à questão da rocha do monte. Veja que Davi saiu do temporal, de uma coisa que estava ali provisória, o tabernáculo, e ele estava fixando o seu futuro de morada onde? No templo. Lá seria a morada definitiva do tabernáculo. Então veja aqui que querer a presença de Deus, ou mesmo habitar em sua presença, a presença de Deus, ou mesmo ter residência na presença de Deus, seja como você queira chamar nesse salmo, fala basicamente de como vivemos nesse mundo. E viver para Deus aqui é descrito, é cantado como uma prática com Deus, uma prática com o próximo, com os amigos, uma prática com os maus, não aprovando o que eles fazem, e uma prática com aquele que precisa de socorro. São esses pontos que nós passamos. Quem anda por esses caminhos, dos versos 3 a 5, é diferente do resto da humanidade. Observe aqui que, porque ele habita na presença de Deus, ele então tem essas atitudes que Davi ressaltou. Então nós estamos cantando aqui sobre um desejo de futuro, na questão da permanência com Deus, mas estamos cantando esse salmo foi composto pensando na prática das pequenas coisas do nosso dia a dia. E isso acontece já desfrutando da presença de Deus. Podemos ver que é palpável mudanças na vida da pessoa aqui. E isso é fruto da regeneração de Deus. E voltamos à primeira pergunta. Quem habitará o teu tabernáculo? Da mesma forma que Davi, existiu outro homem que não poderia entrar no tabernáculo. Não poderia entrar na área principal do templo ou no Santo Monte ali. Outra pessoa da tribo de Judá, da mesma linhagem de Davi, essa pessoa era Jesus. Ler esse salmo é perceber que somente Jesus cumpriu tudo o que estava escrito com vigor necessário. Jesus cumpriu, fez tudo o que está aqui, todos esses versículos, durante toda a sua vida. E vemos lá em João, no capítulo 1:14, um reflexo disso. Lá em João 1:14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que o termo habitou, ele também pode ser substituído por tabernaculou, porque tabernaculou já quer dizer habitação. No fundo, a pergunta de Davi no Salmo 15 é: quem habitará a tua habitação? Porque tabernáculo pode ser substituído por habitação. Então você percebe aqui a redundância? Quem habitará a tua habitação? E aqui nós vemos que a habitação veio e se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Filho do Pai, cheio de graça,
cheio de verdade. Da mesma forma que Davi, hoje nós não somos levitas, nós não somos da linhagem de Arão, mas quando Jesus deu a sua vida na cruz para que houvesse perdão dos nossos pecados, então aquela cortina sagrada foi rasgada ao meio, para que você e eu pudéssemos nos alegrar e cantar e orar e viver na presença do grande Deus. Aquela nuvem que representava ali a glória de Deus, o Espírito Santo, agora ela repousa na vida do crente. Então veja, e agora? Quem pode permanecer em teu santo monte? Veja que permanecer é também morar, é estar. Cristo, vimos, é o tabernáculo. Cristo é a habitação. Habitar em seu tabernáculo é estar em Cristo. Agora veja, quantos versos você já ouviu sobre estar em Cristo? Alguns. Assim que, se alguém está em Cristo, veja, está em Cristo, permanece em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Outro, Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja lá, ó. Estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,1. Um bem famoso, Romanos 8, 37 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também o versículo que Jesus fala sobre moradas. João 14, versículo 1 e 3. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo onde eu estiver. Então veja, irmão, no fundo Davi salta, canta, alegre, o dia em que deixará de ser peregrino nesse mundo, como tabernáculo, e ele chegará à cidade celestial, no santuário de Deus. Você está em Cristo? Cristo habita em você? Você habita nele? Então cante, agradeça, ore, descanse da sua peregrinação, de dar voltas no mundo, buscando coisas que não satisfazem. Cristo nos fez um povo, uma igreja, sacerdotes. Deus nos ouve, Deus vê, Deus abençoa-nos com a sua graça. Então viva com Ele, que a sua mente seja dele, que o seu corpo seja dele, que sua casa seja dele, seus sonhos sejam dele, seus pedidos sejam dele. Aproveite a habitação com Deus e viva. Observe os caminhos das pedras. No verso 2. No verso 2 temos o caminho. Veja lá. A vida, a prática e a palavra. Permaneça nessas coisas e você não será abalado. Não é aquele que muito ouve, o que muito fala, o que muito pensa sobre isso, mas é aquele que procede desse modo. Nós não estamos falando aqui sobre vestir uma farda, mas sobre como usá-la. Que Deus nos abençoe. Continuamos outro vídeo.